Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Hoje e amanhã, substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta na segunda-feira. O Brasil vive a mais profunda investigação que levou a inquéritos, a processos, a condenações. Investigações sobre a mistura do interesse público com a ganância privada. O combate à corrupção se deu através de funcionários públicos preparados. Foram eles que conduziram, funcionários que estudaram, que mergulharam no conhecimento das mais modernas técnicas. Refiro-me aos funcionários da Polícia Federal, da Receita Federal, do Ministério Público Federal, entre outros órgãos. Mas antes das ações concretas, que já levaram lideranças políticas e empresariais às prisões, algumas vozes se levantaram clamando por respeito à ética. Uma das vozes das mais respeitadas no país, que se manifestou na tribuna do Senado exigindo respeito à ética, é Pedro Simon. Uma comprovação de suas posições firmes em defesa do bem comum está aqui. A publicação da reunião de seus discursos só em 1999. São mais de 500 páginas e o título resume tudo: Defesa da Ética. Também participa do Pampa Debates o deputado estadual Tiago Simon, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Agradeço em nome da Rede Pampa por terem aceito o convite. Sempre senador Pedro Simon, depois de tudo o que está acontecendo e o que ainda está por acontecer, podemos esperar um novo país, um país melhor? Em primeiro lugar, minha alegria encontrar contigo aqui, meu amigo Armando Muro. Toda nossa. Eu tenho o maior respeito pelo jornalismo que tu faz. A tua atuação se impõe à admiração de todos nós, pela tua seriedade, pela tua característica de dignidade, de ética. Às vezes criticando, outras vezes não. Mas a imparcialidade é muito importante. Eu vejo em você um dos jornalistas mais dignos, mais corretos que eu encontrei na minha vida pública. Agradeço muito, fico muito honrado. Estou aqui pela primeira vez numa coletiva com o deputado Tiago Simon. Quer dizer que eu tenho muita satisfação em estar aqui com ele. O Tiago é muito interessante, eu tive 63 anos de vida pública. O Tiago me acompanhou muito, mas pessoalmente, meus problemas, as minhas dificuldades, o estudo, o debate, mas deliberadamente. O Tiago foi se preparando, mas quando eu estava na vida pública, o Tiago se preparava para não entrar. Exatamente no dia que eu determinei, não vou mais para a vida pública. Porque aquela minha campanha foi uma piada, porque como o Sartori não mantinha a candidatura dele, se eu não aceitasse entrar na Senado no lugar do Beto, ele também não aceitaria. Então foi ali. Mas o Tiago já estava lá. E eu quero dizer que vejo com muita alegria a experiência, o trabalho, a dedicação dele, o esforço, me acompanhando ali nas boas e nas más horas. Muito do que eu fiz, eu devo ao Tiago. E ele está realmente preparado. Eu vejo lá agora, cá entre nós eu fico até meio culpado. Teria sido melhor que o Tiago tivesse entrado lá atrás, porque não pegaria uma hora tão difícil como ele pegou. Parece que eu fiz de propor. A hora realmente não podia ser mais dramática. Mas eu fico meus cumprimentos. Eu tenho muito orgulho na convicção de, nessa hora tão dramática, eu tenho a convicção que meu filho, principalmente nisso que você salientou, na defesa da ética, ele vai corresponder à expectativa do programa. Eu tenho acompanhado o trabalho, a atuação dinâmica, presente do deputado. É muito sintomático, eu que acompanho o plenário da Assembleia Legislativa, quando o deputado
Tiago vai à tribuna, silêncio no plenário. É muito comum, conversa para cá, conversa para lá, quando o deputado Tiago vai à tribuna, silêncio, porque veio um texto forte, contundente, preciso, com base técnica e boa argumentação. Graças a Deus, Armando, com uma boa escola aqui do nosso senador. Grande escola, escola para todo o Brasil. Eu tenho repetido isso que tu falaste, que tu falou para mim, eu tenho dito para ele, olha, tu está no bom caminho. O Burg me contou, está te acompanhando e tu está desempenhando o teu papel. Continue. Olha, Burg, tu tem razão quando tu pergunta, será que nós, nessa caminhada, vamos chegar a um destino positivo? Eu digo para ti com toda sinceridade, nunca na história do Brasil nós tivemos uma chance tão positiva de botar o Brasil nos trilhos da dignidade, da seriedade como agora. Nunca. O Brasil, olha, Getúlio em 54, o Mar de Lama, aquela coisa toda, o Getúlio morreu, não aconteceu nada. E em 64, o Jango lá era o fazendeiro mais rico do mundo, derrubaram o Jango renunciou, não aconteceu nada. O próprio movimento das diretas já foi uma coisa fantástica, o Brasil no mundo, o Brasil todo na rua protestando, debatendo, analisando. Ganhamos aquela vitória espetacular do Tancredo. Morreu o Tancredo, assumiu o Sarney, que Deus o tenha no trabalho que ele vem verificando. Mas o Sarney não conseguiu, não era o Tancredo. Ele era o presidente nacional da Arena. O presidente nacional da Arena que ao longo do tempo terminou sendo vice do Tancredo. Nada aconteceu. Agora não. Agora o que está acontecendo é o que nunca aconteceu. Pela primeira vez, tu é jornalista há tanto tempo. Quando é que você viu um grande empresário na cadeia por ser ladrão? Quando é que um grande homem público, um ministro da Fazenda, um presidente de partido, esteve na cadeia por ladrão? Nunca. A gente sempre dizia, cadeia é lugar de ladrão da galinha. Hoje está todo mundo na cadeia. Tem uma coisa que é muito importante, eu já dizia, primeira coisa, o Brasil está correndo um perigo hoje. Tudo isso que mudou. Maluf, quantos anos? A vida inteira condenado 1, 2, 3, 10, 30, 40, 50 vezes. Não tiveram um dia de cadeia. Um dia de cadeia. Por quê? Porque no Brasil a legislação era muito clara. Só vai para a cadeia quando condenado em caráter definitivo. Não tem mais nenhum recurso. Aí vai para a cadeia. Mas acontece que no Brasil, ele é condenado, o juiz condena. Ele recolhe para a junta. A junta do Tribunal de Justiça condena. Ele recolhe para o pleno. O pleno do Tribunal de Justiça condena. Ele recolhe para Brasília. Brasília vai para a junta. E isso leva quanto tempo? E se não é condenado no prazo de tal dias, prescrição, prescreve. Então, no Brasil, todo mundo não ia para a cadeia, porque o time prescrevia. O que mudou? Mudou é que hoje, no Brasil, o cidadão, o Pedro Simão é condenado pelo juiz, ladrão, condenado pelo juiz. Eu recorro para a junta do Tribunal de Justiça de Porto Alegre. O Tribunal de Justiça de Porto Alegre, a junta me condena. Eu recorro para o pleno do Tribunal de Justiça. Mas agora, eu recorro para o pleno, mas eu vou para a cadeia. Condenado a primeira vez e condenado por um juiz múltiplo, vai para a cadeia. Pode recorrer até, mas na cadeia. É por isso que o homem da Odebrecht está na cadeia há mais de um ano. É por isso que o Lula está apavorado. Por que o Lula está apavorado? Ele já foi condenado pelo juiz em Curitiba. Se ele for aprovado aqui pelo Tribunal de Porto Alegre, ele vai para a cadeia. Pode recorrer a vida inteira, mas ele vai para a cadeia. Essa é a novidade. Agora, o grande importante, e você como grande jornalista, eu gostaria que eles fizessem, eles estão querendo mudar isso de novo. Eles querem voltar ao que era antigamente. Essa é a trama que está vindo no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal. Essa é a trama que está acontecendo aí. Voltar a estaca zero. O que é? No Supremo, 2 ministros do Supremo já querem mudar o voto, que o Supremo fez uma decisão que deu a margem ao que está acontecendo, dizendo o seguinte: se for condenado por um tribunal pleno, vai para a cadeia. 2 ministros querem mudar. Inclusive aquele cérebro, que eu não preciso nem citar o nome, que a gente sabe quem é, já está dizendo que vai mudar o que vai mudar. Então, o pleno já quer mudar
Deus queira que não mude, mas já está com o plano de mudar. No Senado, aquele projeto que a autoridade... Abuso de autoridade. Como é que é? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Naquele projeto entra alguma emenda. Só pode ser preso quando condenado em tribunal sem direito a recurso, quando não tiver mais nenhum recurso. Na Câmara, o projeto... No foro também, pai. Hein? Na emenda do foro privilegiado também consta. Sim. Na Câmara, na Câmara dos Deputados, projeto de reforma, de emenda ao Código de Processo Penal. Só pode ser preso, condenado em justiça. Acaba tudo. Acaba tudo. Os presos são soltos, o Lula já não precisa dar bola porque ele vai levar 10 anos. Acaba tudo. Isso dói. O fato do Brasil se filiar a uma linha processual que permite recursos, mais recursos, é um dos motivos que leva a isso. Mas eu estava hoje à tarde, deputado Tiago Simão, pesquisando um pouco sobre a história da JBS, que há 10 anos atrás era nada mais que um pequeno frigorífico de Goiás, e que subitamente cresceu, agora sabe-se o motivo, cresceu para se tornar a maior empresa do mundo no processamento de proteína animal. E agora sabe-se por quê. O BNDES é um banco de fomento, é dinheiro público. O BNDES é proprietário de 1/4 das ações, é o maior acionista. Será que não verificaram que alguma coisa poderia estar ocorrendo nos bastidores? Será que o mecanismo de fiscalização é tão frágil no nosso país? Com tantos tribunais que precisam e que acompanham as contas públicas, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, isso não foi verificado. E por aí sai água no meio dos dedos. Né? Que tragédia para o país. Sem dúvida. Essa questão, Armando, ela se constitui naquele modelo denominado capitalismo de Estado, não é? Onde a política do governo Lula, ela, através dos instrumentos de fomento e financiamento do Estado, elegia os campeões nacionais, não é? E a partir desses incentivos, não é? E a gente viu a posteriori o que significavam esses incentivos, gerando essa série de, não apenas incentivos, muitas vezes necessários para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, de um setor específico, mas acabaram gerando uma série de favores, de benesses. Tá? Esse caso específico que você fala, do BNDES, eu acompanhei. O BNDES sempre teve instâncias de controle e governança muito bem estruturadas, não é? O que aconteceu foi que a influência política começou a quebrar essas estruturas de governança, né? Inclusive, depois houve uma investigação em relação ao representante do BNDES na própria JBS e se constatou, obviamente, que havia uma série de irregularidades, né? Mas, fundamentalmente, o que nós vimos foi uma institucionalização do tráfico de influência e dos favores, ligando os partidos políticos, a estrutura do Estado, não é, e o governo federal. A mesma dinâmica se valeu em relação às medidas provisórias que davam incentivos a várias empresas, inclusive o ex-presidente Lula e o chefe de gabinete dele são réus, inclusive de 6 processos, né? Inclusive esse, que eles davam incentivos a determinadas montadoras e se locupletavam em torno disso. Né? Mas essa influência, no caso da JBS, foi tão perniciosa como no caso das empreiteiras, né? O cartel das empreiteiras que destruiu a Petrobras e se reproduziu em vários outros setores. Mas no caso da JBS, essa influência foi tão nefasta porque, por exemplo, além do BNDES, né, eles tinham financiamentos a juro negativo, eles tinham emissão de debêntures e também tinham uma influência no CAD. E essa influência no CAD, ela criava, além de facilitar a concentração de mercado, em outras instâncias, como a vigilância sanitária, ela criava dificuldades para os pequenos estabelecimentos, para os pequenos frigoríficos poderem se desenvolverem. Por isso, uma série de pequenos frigoríficos quebrou,
não é? E eles tinham uma política de quebrar pequenos frigoríficos, de comprar pequenos frigoríficos em dificuldade. E recentemente nós tivemos um decreto aqui que dificultava os pequenos mercados, né? Então, assim, eu acho que essa política, Burdi, ela realmente representava uma institucionalização do tráfico de influência das grandes empresas buscando favores do Estado. E se mostrou realmente uma tragédia. Manifestações dos amigos, amigas, telespectadores e telespectadoras que nos acompanham. De Erechim vem a seguinte mensagem. Senhor Pedro Simon, amigo de muitos anos, padrão de dignidade. Por ser sério, teve barreiras de companheiros no Senado. Nem líder ou presidente da casa conseguiu ser. Abraço ao sempre senador. É a mensagem do senhor Jorge Lisboa Gelser, de Erechim. Você já parou para pensar que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É um lugar onde você pode defender suas ideias junto de seus representantes, fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar os eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania. Sem defender suas ideias junto de quem representa você, suas necessidades mais importantes podem ficar de fora. Participe ativamente do que acontece na Assembleia Legislativa. Essa é uma rede tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores gaúchos. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Senador Simon, muitos perguntam, pois não? Será que esse Gelser não foi o que foi presidente da UNE? Ele era de Erechim, daquela região. Foi presidente da UNE em 1956. Depois de ti, pai? Antes de mim. 1954, 5. Sim. Ou é ele ou é o filho dele. Senador, muitos perguntam por que será que a população insatisfeita com todos os acontecimentos, essa população não vai para a rua? Será que é porque a inflação está baixa, porque os juros estão baixando, mas o desemprego está alto, os problemas do país são graves. Bolsa subiu, né? Arranja um pouquinho na área de investimentos, mas esse desnudar dos fatos, que são verdadeiros escândalos, não tem feito com que, a exemplo de outros países, a população vá para a rua dizer, olha, estamos descontentes. O que será que está acontecendo neste momento? Olha, eu tenho andado pelo Brasil fazendo conferência para os jovens. Praticamente tenho andado por todo o Brasil. Os convites sem aumentar, até porque eu não cobro. E as palestras passaram a ter muito prestígio. Quando o Lula cobra 200 mil por palestra, alguns podem cobrar sei lá quanto. Como eu não cobro, não tenho medo. Os estudantes estão realmente preocupados, como nunca, nas coisas que estão acontecendo no Brasil. Quando se fez a campanha da emenda da ficha limpa, 2 milhões de jovens e companheiros assinaram o projeto da ficha limpa. Os jovens foram para a rua. Na frente do Congresso, no dia da votação, tinha mais de 30, 40 mil jovens. E em São Paulo, mais de 200 mil jovens. Exigiram a votação da ficha limpa. O que era a ficha limpa? Cidadão que já tinha sido condenado, que estava exatamente no prazo de condenação, não podia ser candidato. O projeto não ia ser votado. Os jovens na rua pressionaram, e uma votação aberta, onde o povo todo acompanhou a votação do Senado, por unanimidade. A matéria foi aceita. Hoje, realmente, há uma interrogação. O que está acontecendo com os jovens? A verdade é que há uma angústia com relação aos dias de hoje. Os jovens que são a favor do Lava Jato não têm dúvida nenhuma. Que são a favor de buscar os responsáveis não têm dúvida nenhuma. Agora, a grande interrogação deles é a angústia do que vai acontecer. É a angústia de qual é a nossa interrogação. Os partidos praticamente hoje não têm expectativa, nenhum deles tem a credibilidade da sociedade brasileira. Os nomes estão nessa interrogação.
O Lula, o Fernando Henrique, os homens do MDB, são pessoas importantes, ilustres, mas que não dão a credibilidade necessária. Então, eu te falo com toda a sinceridade. Hoje é uma angústia tremenda no nosso Brasil. E hoje, me permite que eu entre, hoje nós estamos vivendo, dentro da crise, o início de uma nova crise. Aquele pronunciamento do general Mourão, numa loja maçônica em Brasília, fardado, general de 4 estrelas, fez dizendo que nas tropas militares, no pensamento deles, há uma angústia e uma preocupação em entrar, intervir no que está acontecendo. Foi realmente algo muito grave. Porque dentro de tudo que está acontecendo de ruim, uma coisa era positiva. Os militares estavam se colocando no seu lugar. Estavam olhando, fiscalizando, mas não havia nenhuma fala que nem essa, que tem uma interrogação. Ele veio e repetiu. E o comandante do Exército, num programa da TV Globo, numa entrevista que ele concedeu, foi muito... Em primeiro lugar, disse que trata-se um homem extraordinário, um grande gaúcho, etc. E tal. E em nenhum momento ele confirmou, nem deu apoio, nem incentivou, mas também não foi o contrário. Quer dizer, ficou uma interrogação no ar. Ontem e hoje, ele volta agora no Rio de Janeiro, fardado com a sua farda de 4 estrelas, repete. Inclusive chama o fulano, ministro não sei o que, comunista, não sei o que, está se formando. Se isso vier, no meio dessa crise, dessa interrogação, todo mundo respondendo A, B ou C, se essa crise vier, se os militares começarem a botar as mangas de fora, meu Deus, nós não merecemos. Sinceramente, nós não merecemos. Já teve aquela candidatura do Bolsonaro. Já temos gente nessa angústia de querer que a salvação do Brasil é a volta dos militares. Olha, o Brasil vai mal. Muita coisa tem que ser feita. Mas não é a volta de uma nova ditadura. Não é a repetição do que aconteceu que vai salvar o Brasil. O senhor Luciano disse que está com 63 anos e está cansado de tanto ouvir promessa que os políticos são corruptos, empresários ladrões, sonegadores, e é a manifestação da descrença, infelizmente. Cremers informa, neste Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos. Anualmente são registrados mais de 12 mil casos no Brasil. Com atenção e orientação profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. Cremers, estado de alerta pela saúde. Hoje à tarde li uma entrevista do governador Geraldo Alckmin, PSDB, que quer acelerar o processo, Tiago, o processo de escolha, porque o prefeito de São Paulo, que é cria dele, né? Sim. Afiliado, está correndo o Brasil, tem até mais disponibilidade que o governador de São Paulo. O prefeito de São Paulo vai um dia aqui, outro ali, fazendo campanha. Então, o PSDB se coloca diante de duas candidaturas, já que Aécio Neves está excluído. E Serra também. Como é que o senhor vê a perspectiva da sucessão presidencial, escolha de nomes, posicionamento do PMDB? Terá candidato próprio? Vai apoiar o PSDB ou algum outro candidato? Burdi, a despeito de uma declaração do presidente Temer hoje, né, completamente deslocada assim, da realidade, ao meu modo de ver, onde ele sustenta que o PMDB teria candidatura, eu vejo um cenário onde o partido, ao longo de muitos anos, quando já teve potenciais candidatos com amplas condições de ganhar a eleição, está aqui o senador Pedro Simão e outros nomes, não há?
Mas o governo dele é um governo que enfrenta uma crise de legitimidade muito forte, tem 3%, não é, de aprovação. Então, eu acho que existe existem dois cenários, Burdi. O primeiro, não é o Lula concorrendo. O Lula concorrendo vai ser uma eleição mais polarizada, mais radicalizada, com a configuração de polos, não é? O polo petismo e antipetismo, e uma eleição onde a própria candidatura do Bolsonaro, que faz esse viés, não é, mais agressivo contra o PT, ela acaba fazendo essa polarização. Mas nós temos a tentativa de uma candidatura de centro, e aí é a tentativa do PSDB, né, com o Alckmin, com a própria candidatura do Dória. Eu vi a palestra dos dois. O Alckmin teve aqui em torno de 30 dias e o Dória teve na segunda-feira. Se o senhor fosse tucano, qual seria o seu voto? Não, eu fui justamente na expectativa de poder conhecer um pouco mais da liderança, da visão nacional, porque nós estamos assim na esteira de uma crise muito profunda, de uma dilaceração do sistema partidário, né, de uma completa perda de legitimidade da classe política, a ponto da própria democracia, ela vem sendo questionada, essas manifestações que o senador trouxe, como o caso vindas do Exército, né? Então, uma candidatura de centro que pudesse aglutinar forças políticas e ter um projeto nacional seria muito importante. O próprio Álvaro Dias se configura nesse campo também. A impressão que eu tive, Armando, eu senti, sem sombra de dúvidas, o Geraldo Alckmin uma candidatura mais preparada, né? Uma pessoa com experiência de governo, com conhecimento da gestão do Estado. Ele trouxe uma série de ações importantes na área de concessões, de infraestrutura, né? Transmitiu muito conhecimento de causa na gestão do Estado. E o Dória, para minha surpresa, eu não conheço, né? Eu ouvi algumas manifestações, algumas entrevistas, e indiscutivelmente um empresário de sucesso, certamente tem os seus méritos, né? Mas houve uma impressão, ali no Leopoldina Juvenil, naquele ambiente, de que ele foi muito superficial na abordagem política que ele fez, né? Nós esperávamos um pouco mais da visão, do projeto nacional, né? Ele se pautou muito na história de vida, um discurso antipetista que tem pautado um pouco ele no sentido de se configurar como um contrapolo, né? Eu acho cedo, né? Mas é uma eleição que vai realmente enfrentar uma rejeição à política muito forte. Nós tivemos aqui na eleição de Porto Alegre, Burdi, o vencedor das eleições foi a antipolítica, né? Foi 40% dos votos inválidos. Mais uma manifestação. Primeiramente, quero prestar homenagem ao ilustre brasileiro, Dr. Pedro Simon, homem probo que nos traz muito orgulho, ao contrário destes pilantras que, tenho certeza, livrarão novamente Michel Temer, portanto, sem intervenção militar. E as novas eleições com ficha limpa, elas não mudarão esta podridão generalizada. Coloco minha cabeça na guilhotina se estiver errado. Abraços, Milton Lacal. Senador Simon, estamos há 1 ano e alguns dias da eleição. A campanha começa ali, abril, maio. A perspectiva, o senhor é uma grande voz ouvida no PMDB, vai ser consultado, vai intervir, vai participar ou não da campanha. Qual a perspectiva do PMDB na eleição presidencial de 2018? O PMDB tem um antecedente negativo. A primeira eleição que tivemos depois da ditadura, o Dr. Ulisses foi candidato numa eleição que não era para ele. O Dr. Ulisses foi o maior líder desses últimos 50 anos. Tinha todo o prestígio que tinha. Mas naquele momento, naquela hora, ele teve um problema de depressão, teve uma dificuldade e quis ser candidato e não deu. 4 depois, o Quércia resolveu ser candidato. O Quércia, que quando governador de São Paulo, tinha uma credibilidade enorme, mas caiu em prestígio e fez menos votos que o Dr. Ulisses. Depois o MDB não teve mais candidato.
Não teve candidato na segunda votação do Fernando Henrique, nas duas do Lula e nas duas da nova candidatura do PT. Acho, com toda sinceridade, que o MDB deve coordenar uma candidatura. Se tanto, para tanto, ele tem que sair bem desse episódio que nós estamos vivendo. Não é fácil. Não é difícil, mas não é fácil. O MDB, eu tenho dito, o MDB ganhou a democracia para o Brasil, mas perdeu as eleições políticas. Quer dizer, na hora de estabelecer a democracia, foi o MDB na rua, com o Conselho Tajá, que fez a democracia. Mas na hora de executar uma política de governo, fomos muito mal e terminamos perdendo. Agora, de certa forma, com todos os percalços, o MDB está tentando fazer alguma coisa em termos do Brasil. Mas em termos da realidade, nós estamos vivendo esse aspecto negativo que você está citando. Por isso eu acho, em primeiro lugar, como é que nós, MDB, vamos sair desse episódio que está aí. Para nós sair com grandeza, nós temos que dar força à Operação Lava Jato. Teve excessos. O próprio procurador-geral, que eu tenho respeito, eu acho um grande nome, mas cometeu alguns excessos. Mas não tem peso diante do conjunto geral. E no conjunto geral, ele foi certo e atirou certo. Se nós deixarmos que essas soluções cheguem ao seu final, doa quem doer, porque eu acho que a grande saída do Brasil hoje é doa quem doer. A terceira coisa, eu já falei, negócios militares, e já falei o negócio da emenda que quer fazer. A terceira que eu falo, se fala muito numa anistia geral. Os pessoal, como essa operação Lava Jato atingiu todos os partidos. Ninguém pode passar de feirinha dizendo, não, eu não, todos. Mais ou menos todos. O que querem fazer agora é uma anistia geral. Então, se acertar os outros partidos, olha, as coisas aconteceram, foram graves, agora nós não podemos fazer uma lavagem de roupa suja de tal maneira que não, vamos esquecer isso, botar daqui para adiante, nada, tudo é sério. Não é por aí. Manifestação que vem de Uruguaiana, nosso grande abraço à fronteira oeste, onde a Rede Pampa tem uma grande audiência. O senhor Edson Leiria, de Uruguaiana, diz, por favor, alerte o nosso querido senador que o Brasil só está nessa situação, com a iminência do Exército assumir o poder, graças a seu partido, que nunca assumiu nada, ficou sempre em cima do muro. O PMDB se aliou a todo tipo de bandido para ficar no poder. Manifestação do senhor Edson Leiria, de Uruguaiana. Manifestação forte. Eu acho normal. O MDB sempre teve uma antipatia muito grande de gente muito importante. Agora, eu acho que o MDB fez o que podia fazer. E o MDB é um movimento, e nós, na época da ditadura, fazíamos questão de dizer, o MDB é um movimento de forças que querem buscar a democracia e derrubar a ditadura. Agora, hoje, eu acho que as críticas a serem feitas ao MDB são corretas. Agora, eu não vejo partido que seja melhor do que nós. Eu não vejo. Eu não vejo partido que tenha tanta gente digna como o MDB tem. Eu posso citar autoridades. Agora, tem gente que a gente faz restrição. Isso é verdade. Manifestação do senhor Fernando dos Santos. O PMDB era a esperança da liberdade. O PMDB se vendeu ao PT por cargos. Alckmin parece um padre. Com todo o meu respeito pessoal aos padres. Perde para Lula nos argumentos. Aposto no Dória, no Gereissati e no Álvaro Dias. Opinião do senhor Fernando dos Santos. O 20 de setembro é importante para os gaúchos, em especial para os médicos veterinários e zootecnistas. Eles atuam para garantir a saúde dos cavalos, dos rebanhos e dos animais de estimação que vivem nesses pagos. A carne do churrasco também tem a participação desses profissionais que zelam pela segurança dos alimentos. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Do plano nacional, vamos aterrissar no plano estadual. O Estado e suas crises. Deputado Tiago Simon. E não são poucas, né? Muitas. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, Armando. Pois não. Em relação, eu acho que quando o senador fala do MDB,
Obviamente, dentro do PMDB, nós temos uma confederação de partidos, né, e quando ele se refere à dignidade de um conjunto enorme de lideranças, de prefeitos, de deputados, isso é verdade. Nós temos, graças a Deus, e nós podemos dizer aqui no Rio Grande do Sul, nosso PMDB do Rio Grande do Sul, nós temos quase 140 prefeitos, pessoas que transformaram cidades. Eu poderia citar vários nomes de pessoas dignas, corretas, não é? E que honram o mandato e trabalham incansavelmente pelas suas comunidades. O que o nosso amigo que está mandando essa mensagem para ti, Armando, ele está falando de uma outra estrutura. E ele está completamente correto. Tá? O senador falava dela também. Mas o que nós temos, e não é só no PMDB, não é? Isso realmente se institucionalizou. E foi justamente essa a denúncia, para quem leu a denúncia do Janot, não é, em relação às ORCRIMs, as organizações criminosas infiltradas nos partidos políticos, não é? Que aparelhavam os órgãos estatais e fizeram o que fizeram. Quase R$1 bilhão em propina, só na denúncia do Janot. Né? Então, realmente, o que nós temos a nível nacional são grandes partidos dominados por quadrilhas. Essa é a realidade. Tá? E o nosso desafio, me parece, que é justamente conseguir fazer essa democratização interna, essa mudança dos comandos, essa reorganização da política que hoje é refém das cúpulas desses grandes partidos. Tá? Então, me parece que esse é um desafio importante de reorganização das forças políticas do país que precisa ser feito. Em relação à nossa situação aqui, Armando, uma situação realmente bastante difícil. Né? Nós recebemos o governo aqui numa condição fiscal com déficit de R$28 bilhões. Pegamos 2 anos de uma recessão muito profunda. Fizemos um esforço de ajuste fiscal imenso, né? E mesmo assim, alguns estados, para se ter uma ideia, eu tenho muita clareza que não se trata de uma crise específica do Rio Grande do Sul. É verdade que nós temos um desequilíbrio das contas públicas há mais de 40 anos, mas é uma crise federativa. Nós temos 8 estados do Brasil que hoje estão atrasando folha. Aqui no estado são quase 50 municípios, então a situação é muito grave. Né? E nós temos aqui, eu acho que esse é o grande debate que está sendo feito nesse momento, nós temos uma questão que está sendo remetida para a Assembleia agora, que é o regime de recuperação fiscal, que é uma alternativa proposta pelo governo federal, que oferece a suspensão do pagamento dos juros da dívida por 6 anos, tá? E mais um empréstimo em dinheiro novo, a um juro longo, a juro baixo, justamente para poder fechar as contas e fazer alguns investimentos. Né? O problema é que essa questão que nós vivemos não é uma questão que se resolve apenas com uma suspensão temporária dos juros da dívida, sendo que o nosso juro é um juro muito alto. Qual é o problema dessa situação, Armando? E que nos angustia e que tem sido colocado abertamente pelo secretário Giovanni e por outras pessoas. É óbvio que vai ficar uma conta para o futuro, não é? Você vai ter 20 anos para pagar essa dívida e vai pagar com juros. Isso é muito ruim. Já foi alcançada a mudança do indexador de IGPDI mais 6 para IPCA mais 4, diminuiu o saldo residual. Foi uma conquista importante, mas não basta. O nosso objetivo é buscar, e o senador tem pautado, hoje teve uma palestra dele, uma participação dele, onde foi homenageado na FISVEC, outras alternativas que se somem a essa questão do regime de recuperação fiscal. E a principal delas é a Lei Candir. O Rio Grande do Sul vem sendo fortemente penalizado, é o maior exportador per capita do Brasil. Nós temos um crédito de 56 bilhões de reais referentes à Lei Candir, que não foram ressarcidos ao Estado. Em contrapartida, temos uma dívida que nós contraímos 8, pagamos 26 e devemos
50 e tantos, não é? Então, o ideal, claro que o ideal seria o encontro de contas, né? Então, esse é um momento muito importante, onde essa negociação precisa ser muito bem analisada. Existe uma cláusula que vem suscitando muitas divergências, que é a questão da renúncia ao direito, a renúncia ao direito judicializado dos juros da dívida, proposto pelo Germano Rigoto, que me parece que é impensável, nós não podemos renunciar a esse direito. Então, essa é uma questão que o governador Sartori tem pautado nas negociações com a Secretaria do Tesouro. Agora, nós vamos ter que fazer um esforço para resgatar a capacidade de investimento do Estado, né? É uma questão sine qua non. O Estado, no tempo do governador Pedro Simon, Armando, o Rio Grande do Sul tinha quase 20% de capacidade de investimento. Ele fazia uma estrada na área rodoviária, né? Como a Estrada do Mar, não é, de 104 quilômetros em 11 meses. Não é? E hoje a gente está nessa situação que não consegue pagar a folha. Então, essa questão fiscal, ela precisa ser enfrentada. O Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, decide enviar a denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara, onde a proposta, claro, será derrotada. Senador, vamos ver aqui, são várias manifestações do senhor Cristiano Triquez, que já estourou a sua dose de paciência. Chega de blá, blá, blá. Mourão já. Botas de cano longo nas ruas já. Só assim serão eliminados sanguessugas que corroem o Brasil. Senhor Cristiano Triquez. Para você, é a confirmação do que eu disse. As coisas estão aí. E essas pessoas que têm várias razões de mágoa e ressentimento, com outras que têm uma simpatia antiga pela tropa e pela essa radicalização, vão aparecer. E vai haver uma mobilização altamente negativa. Eu acho que é muito importante que nessa altura, quando eu volto a repetir, pela primeira vez o Brasil está rumando para limpar a área onde os culpados realmente estão sendo condenados, nessa hora, voltar à questão política militar é tremendamente negativa. Esse é um exemplo. Eu falei agora uma vez e já você disse que é um atrás do outro. Das pessoas. Muitas manifestações. Isso é real. Veja como a argumentação que eu estou dizendo. Se nós entrar nisso, nós não saímos. Não, eu queria dizer que é absolutamente compreensível e legítimo, não é? Essa completa desilusão que esse nosso telespectador tem evidenciado em relação ao colapso, né? A gente vive um colapso do sistema político, foram um impeachment, agora 2 denúncias, realmente. Agora, valeria pontuar que a democracia, por mais complexa e por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, se nós fizermos um estudo do processo de desenvolvimento de todos os países que alcançaram um patamar civilizatório, um patamar institucional, um patamar de desenvolvimento, de IDH, Armando, todos são cerca de 21 países. Todos eles são democracias sólidas, não é? Então, o que me parece é que nós precisamos, não é, de um projeto político de nação, não é? Nós precisamos identificar e fortalecer lideranças, não é, que tenham uma agenda de reformas para a nação. Nós precisamos despartidarizar o Estado, ou seja, o Estado vem sendo aparelhado, vem sendo tomado, não é? Nós precisamos de gente séria, de gente profissional, administrando empresas como a Petrobras, como Correios e tantas outras, como o BNDES, são empresas importantes, tá? E quero dizer que essas pessoas existem, não é? Então, esse monopólio dos partidos políticos, não é, que vem concentrando as eleições, o momento é no ano que vem. O ano que vem tem eleição, é o momento de fazer, do voto de protesto, fazer uma enorme renovação no Congresso Nacional e identificar, porque nós vamos ter, dentre os postulantes a presidente da República, eu tenho certeza que nós vamos ter alguém que possa representar e capitanear esse projeto de transformação.
Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, tem como objetivo principal a valorização e a defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA-RS participará ativamente no debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade também, claro. São os profissionais registrados no Conselho que possuem a expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, compatibilizando investimento e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Entre inúmeras manifestações, a do senhor Vilmar de Porto Alegre, que diz: o homem que pode levar o país para águas calmas e sair desse mar revolto chama-se Henrique Meirelles. O senhor também acredita nisso? Na possibilidade da candidatura de Meirelles à presidência da República? Eu acho que ele está indo bem com o ministro. Mas ele não tem o complexo total. Eu acho que ele é um bom ministro a fazer. Senador. Sair do Ministério da Fazenda para ele vai deixar de fazer o que ele sabe para entrar num ramo que é uma grande interrogação. A solução do Estado do Rio Grande do Sul virá através da receita, isto é, do aumento de impostos, ou virá através da coluna das despesas, com a redução das despesas? Eu aposto mais na despesa. Mas eu reconheço que o Rio Grande do Sul vive um drama que alguma coisa deve ser feita. Por exemplo, o que o Tiago abordou aqui, do que aconteceu com a Lei Candir e a nossa dívida, só se nós resolver o problema da Lei Candir, só isso, o Rio Grande estaria caminhando para uma estrada diferente. No entanto, a Lei Candir, quando foi votada, houve uma guerra contra. Então eles apresentaram uma emenda na Lei Candir, com essa emenda que foi aprovada. A União indenizará os estados dos prejuízos que tiveram com essa lei. Está aprovado. 56 bilhões até hoje. Agora, o que eles estão fazendo? Estão insistindo, obrigando praticamente que o Rio Grande do Sul abra mão da ação que ele tem, quer dizer, para votar. E o Rio Grande não pode abrir mão porque é uma verba tremenda que ele tem de receber. Mas, senador, com a representação do Rio Grande do Sul no Senado, com a representação na Câmara dos Deputados, será que não há força suficiente para forçar? Será que são as emendas parlamentares que mantêm os senadores, deputados federais reféns do governo federal? Será que não é possível uma pressão? Afinal, eles devem, não negam, e pagaremos quando for possível. Mas nunca é possível. Então nós estamos com esse tremendo resultado negativo nas nossas contas. Há 10 anos atrás, quando o Executivo entregou o orçamento de 2008, o déficit era de 1,3%. O déficit agora é de 6,8% e pode aumentar se a receita não for aquela prevista. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? Infelizmente, porque os serviços se debilitam. Não vejo nenhum funcionário público satisfeito. A população mais ainda, porque está pagando e não tem a contraprestação. Eu acho muito triste a circunstância que nós estamos vivendo hoje. Existe algo que nos une, que nos faz seguir em frente, algo que nos faz mais fortes, um sentimento único que mexe todos os dias com cada um que nasce nesta terra e que mostra tudo que a união de pessoas com os mesmos valores é capaz de construir. Uma homenagem ao 20 de setembro da Unicred, Instituição Financeira Cooperativa do Rio Grande. Unicred, mais valor para você. Deputado Simão, eu tenho duas perguntas a lhe fazer, dois assuntos. Gostaria que o senhor sinteticamente abordasse. O primeiro é da tentativa de inclusão na pauta novamente do projeto que faz com que o Judiciário e o Legislativo e o Ministério Público entrem
na mesma circunstância da questão da distribuição dos duodécimos? Essa é a primeira pergunta que eu lhe faço. Esse projeto voltará? Tem chance? Não? Porque aliviaria pelo menos um pouco a situação dos funcionários do Executivo. Sem dúvida. Essa PEC do duodécimo fez parte das PECs que compunham a convocação extraordinária em dezembro do ano passado. E ela representa um aspecto muito importante, que é justamente a justiça orçamentária, exatamente num contexto onde há uma desigualdade entre os poderes. Para o senhor ter uma ideia, Armando, o salário médio do Tribunal de Contas é em torno de 30 mil e do Executivo é 4 mil. Né? E afora essa discrepância, essa assimetria que é muito, muito grande, o cálculo orçamentário, ele prevê que será feito pelo valor estimado e não pelo valor realizado. Então, a proposta de emenda constitucional, e no fim das contas, o Executivo ficava com o valor realizado, não é? E os poderes com o valor estimado, gerando justamente essa assimetria. Então, a proposta previa justamente que todos os poderes recebessem o valor real, o valor realizado do orçamento. Isso representaria uma economia de aproximadamente 580 milhões. Era praticamente em relação ao mérito, unanimidade na Assembleia, todos os partidos concordavam que deveria haver uma solidariedade na crise, porque não havia sentido de você ter juízes, desembargadores, promotores, servidores ganhando muito e ganhando em dia, e você ter essa questão dos professores e o funcionário público do Executivo recebendo como recebeu R$350. Então, no mérito, havia um consenso dentro do plenário, mas a oposição, com alguns votos do PDT, a maioria do PDT, infelizmente, eles buscaram um motivo, uma justificativa nos incentivos fiscais, dizendo que o Estado deveria mostrar as contas e tudo mais. Na verdade, aquilo era uma justificativa para que o governo não tivesse mais receita para poder pagar a folha em dia, né? Com todo respeito aos poderes, Armando, não é? A gente sabe que hoje diminuir receita não é uma coisa fácil para ninguém, mas me parece que esse projeto representava justiça orçamentária e principalmente para quem ganha menos. Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzmann. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzmann, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo. Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Muito obrigado, doutor Gilberto, um dos orgulhos da medicina brasileira. O senhor Júlio de Gravataí diz, com todo respeito ao grande governador e eterno senador, mas a única alternativa é Bolsonaro. Ninguém, a não ser ele, derrota Lula. E um outro telespectador disse, mas estão falando em Lula candidato, onde já se viu? Ora, pode vir a ser concorrer, evidente, título registrado, se não houver condenação. É o que eu te dizia, um cenário com Lula, o Bolsonaro ganha força. Sem Lula, ele... Deputado, a outra pergunta que eu iria formular antes do intervalo, antes da manifestação, a grande lição do professor Gilberto Schwartzmann, diz respeito ao fato de que o governo quer reduzir o número de funcionários cedidos para atividades em entidades sindicais. E esse projeto vai à votação, passa, não passa, porque as corporações pressionam muito. Né? Sem dúvida. Com todo respeito a função, não é, dos sindicatos de servidores públicos
e eles vêm fazendo um trabalho importante, mas fundamentalmente existe uma razão de mérito trazida pelo governo, que é o fato desses servidores, que são em torno de 318 servidores, custarem 40 milhões por ano aos cofres públicos. E que, a nível federal, essas despesas são arcadas pelos próprios sindicatos. Não é que já dispõem de outras fontes de financiamento. Então, o objetivo inicial do governo era justamente fazer a cessão, não é, sem ônus, para que os próprios sindicatos assumissem esses custos. Isso não teve os votos suficientes e agora está se discutindo, Armando, um número intermediário de servidores que possa justamente ter quórum para aprovação, porque se trata de uma PEC que necessita de quórum qualificado, seriam 33 votos para sua aprovação. Passa ou não passa, deputado? Eu te diria que tem uma bancada ali que é decisiva nesse processo e está em negociação. Que é a do PDT. Do PDT. Mais uma manifestação, dentre as inúmeras que estamos recebendo, e que infelizmente não vou poder ler todas, o senhor Guilherme Brits de Sapucaia. A melhor opção é Bolsonaro. Chega de comunista no governo. É a manifestação que vem do senhor Guilherme Brits de Sapucaia. Senador, o senhor tem percorrido o país. Inúmeras são as solicitações, eu sei que o senhor não consegue abarcar e atender a todos os convites. O que o senhor está sentindo em relação aos jovens que querem tanto lhe ouvir? Eu sei que a maioria dos auditórios, a maioria dos assistentes desses eventos são jovens. O que o senhor percebe em relação à postura deles, com relação à política, com relação ao futuro do país? Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que os jovens estão vivendo um momento muito importante. Hoje, no Brasil, isso é uma novidade. Isso, divulgado numa cidade do Brasil inteiro, e vive redes sociais impressionantes pelo Brasil inteiro. 10, 20, 30, 50, milhares de redes sociais debatendo, discutindo, analisando a sociedade brasileira. Hoje, os jovens universitários, os jovens trabalhadores estão realmente participando e querendo saber o que está acontecendo. Não dá para negar. Corrupção sempre teve no Brasil, está tendo mais do que outras vezes, sim. Mas agora nós estamos no caminho certo. Agora, dentro da democracia, dentro da realidade, as pessoas estão sendo processadas, estão indo para a cadeia, está se fazendo uma limpeza na realidade brasileira. Nós estamos marchando para um Brasil novo, com um novo ideal de ética, de moral e de seriedade, com democracia. Agora eu vejo, isso é meio sintomático que se entenda, que pessoas realmente estão cansadas, estão cheias e buscam uma solução radical. Ora, meus amigos, a solução radical não sai daquelas que a gente conhece. É fechar as instituições, é ter mais 5, 10, 20, 15 anos de um movimento de violência total, exatamente quando nós estamos terminando com isso. Quando pela primeira vez, não vai haver ditadura, não vai haver violência, não vai haver radicalização, não vai haver absolutamente nada. Vai haver uma eleição onde a gente vai poder escolher na seleção da ética, da dignidade. Isso está acontecendo. Está realmente acontecendo. Nós vamos botar na cadeia aqueles que têm que ir para a cadeia. Nós vamos fazer a seleção de pessoas para serem candidatos, tem que ter uma vida limpa e um passado de dignidade. O único do PMDB que não se vendeu para governos foi Pedro Simão, pois o resto do Rio Grande do Sul é igual ao PMDB nacional. Falo, diz o telespectador, o senhor Erni Klasma de Sapiranga, o resto se vendeu. E aí cita nomes, entre os quais Narciso Peronde e Eliseu Padilha. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final do sempre senador Pedro Simão. Recado. Meus jovens e meus companheiros do Rio Grande do Sul, o Rio Grande tem uma história de luta. Entendo as mágoas e entendo os ressentimentos, mas, por amor de Deus,
vamos dar um passo adiante. Vamos manter a democracia e com dignidade vamos mudar o Brasil. Mudar o Brasil para um Brasil melhor e não para uma porta de uma ditadura, pertença a quem pertence. Manifestação que vem de Erechim, o senhor Luiz Fernando, que diz: o país já cansou de salvadores da pátria. O que carece é a sociedade tomar em suas mãos a mudança. É isso aí. Em 2018. É isso aí. 2018 pode ser o primeiro passo nessa caminhada de fortalecimento da democracia do Brasil. Um grande abraço ao eminente senador Pedro Simon. Opinião do senhor Luiz Fernando de Erechim. Ponto final do deputado estadual Tiago Simon, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Obrigado, Armando. É uma honra enorme estar aqui contigo, com o senador. E acho que as manifestações aqui dos amigos do programa, elas são muito sintomáticas e muito importantes. Elas mostram uma saturação absoluta, completa, né? Eu acho que nós chegamos no limite, ninguém suporta mais. Nós passamos por todo tipo de crise e agora entramos realmente num colapso e a sociedade exige uma solução e vai ter que aparecer. E especialmente essa questão da esquerda, né? O que a esquerda fez com esse país, não é? O agigantamento do Estado, a questão do paternalismo, do assistencialismo, isso também transcendeu todos os limites e nós escutamos, não é muito, nas manifestações aqui. Queria dizer para ti que o Brasil tem jeito, né? E que pessoas como o senador Pedro Simon, com a história, não é? Com a dignidade, com a trajetória, governador, senador, são realmente uma inspiração e também um exemplo que o Brasil tem caminho. E eu não tenho dúvida, não é, que a sociedade vem se agigantando, ela vem assumindo o protagonismo nesse processo de transformações, junto, meu querido Armando, não só com a Lava Jato, mas com uma nova consciência, não é, da justiça no nosso país, que a impunidade tem que acabar. A gente vê essa mentalidade no Supremo. Então, esse é o caminho que realmente vai nos ajudar a superar esse momento difícil. Muito obrigado. Senador Pedro Simon, biscoitos Zezé, para adoçar o café da noite, né? Ainda bem a nossa Tá, Thiago, obrigado. Uma mensagem que eu faço questão de ler entre inúmeras, porque essa de um valor até sentimental. Alexander Lopes, de Rainha do Mar, querido amigo Tiago Simon, na infância convivemos na praia, né, e estou com muito prazer ouvindo agora você e seu pai. Belos anos 80. Grande abraço, amigo. Belos anos 80. E com essas mensagens, nós vamos chegando ao final do programa. Eu tive o prazer e a honra, a Rede Pampa agradece muito, tive o prazer de mediar este encontro, de apresentar o programa, de ouvir a grande referência, que é o sempre senador Pedro Simon e o seu filho, o deputado estadual Tiago Simon, que está exercendo o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Fiquem agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. E logo depois da Atualidades Pampa, com Magda Beatriz, Carla Krieger, Gustavo Vitorino, Marne Barcelos, Jéssica Weber, Cris Bart e Chicão Tofani. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.